bem, queridos, estamos vendo a doutrina da salvação. Por acaso alguém está sem apostila ainda? Então, na aula passada nós caminhamos bastante, né? Vimos o começo da apostila, né? Em relação à doutrina da salvação, no que consiste, a importância de estudar mesmo questões secundárias da fé, porque há questões que a gente às vezes quer deixar de lado, mas se está na palavra de Deus é porque é importante. Aí nós vimos essas duas tabelas aí na página 2 sobre o calvinismo e o arminianismo em relação à ordem da salvação, né? Depois vimos também em relação aos 5 pontos da... Olá, meu irmão. Tem a apostila aqui, tá? Você vem ver. Vimos em relação aos 5 pontos do calvinismo e do arminianismo, tá? E os desdobramentos disso. Também vimos um pouco sobre o pecado original, sobre a graça preveniente. E começamos a ver sobre as bênçãos da salvação em Cristo. Então vimos essa tabela sobre somos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Eu fiz falei sobre alguns versículos que estão traduzidos errada na revista atualizada, né? Que são 1 Coríntios 1,18 e 2 Coríntios 2,15, e acabou a nossa aula aí, tá? Então hoje nós vamos começar a partir da página 6 com as bênçãos da salvação. Então na página 6 começa dizendo o seguinte: o ser humano salvo já começa a desfrutar das bênçãos da salvação na terra. Isso acontece a partir do momento em que foi salvo de seus pecados. H. Brankoft alista 9 bênçãos que são resultado da salvação. É claro que essa lista não é exaustiva, né? Mas ele aponta... Mas é só o comecinho aqui. Lá no... Mas... Primeiro, ele fala da mudança real e na vida e na experiência, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é, ou nova criação é, como alguns preferem. Então, aquele que foi salvo por Cristo tem uma mudança de vida. E muitas vezes essa mudança é imediata. Pelo menos em alguma coisa tem que ser imediata, tá? No caso de pessoas que têm vícios com drogas lícitas e ilícitas, às vezes demora mais um pouco. Essa mudança vai ser gradual. Mas há relatos também de pessoas que abandonaram as drogas instantaneamente, tá? Eu lembro como hoje de um colega do seminário, bem mais velho que eu. Ele era gerente de um banco, tá? E durante 20 anos ele fez o seguinte: ele deixava a esposa e os filhos na igreja no sábado à tarde para os ensaios, para as reuniões devidas, e saía, não ia buscá-los, saía para se drogar e se prostituir. Durante 20 anos ele fez isso. E ele só voltava no domingo à noite para casa, para retomar a semana de trabalho na segunda-feira, né? Ele usou cocaína durante muitos anos, né? Quase os 20 anos. E um dia ele fez isso, mesmo percurso, mesma coisa, e a família orando por ele. E ele, quando foi para o lugar, era sempre um lugar na praia, ele disse que quando estava na areia da praia lá, ele pensou assim: o que é que eu estou fazendo aqui? Enquanto ele esperava os seus amigos, né, chegarem, ele pensou assim: o que é que eu estou fazendo aqui? Faz nenhum sentido eu estar aqui, deixar minha esposa e meus filhos na igreja e não ficar lá com eles. E ele jogou fora as drogas que tinha, não comprou mais, e aí se entregou a Jesus, né? E hoje ele é pastor. E ele nunca mais usou drogas. Foi na hora, 20 anos, tá? Então isso aí, embora seja mais difícil... Só um minuto. Embora isso não seja o mais comum, né? O mais comum é haver um longo processo até parar de usar drogas, mas também acontece essas coisas, né?
Eu comecei a entrar no alcoolismo com 12 anos de idade. Quando eu descobri que meu pai tinha uma mulher fora de casa, eu não falei nada para a minha mãe. Então eu peguei a moral do velho e aí comecei a beber e fumar com ele. Saí para as boates, naquela época tinha fiscal de menor que era ditadura. Mas eu entrar em qualquer boate, feito meu pai. Então, quando foi 45 anos de idade, depois de 33 anos, eu tive uma decepção da minha família, aliás, da família da minha esposa. E eu digo, a partir de hoje eu não quero nem beber, nem fumar, mas eu vi uma na minha vida. Parei também instantaneamente. 33 anos, bebendo, fumando, eu vivia todas as noites, eu trabalhei nos americanos. Da Lagoa ali, nós arranquei esse negócio todo dia, tudo mesmo. Saí para a rua com onda, eu vinha você na carreira, muito para ir para casa. E depois, de 33 anos nessa vida de beber, de fumar, de prostituir, eu também parei automaticamente, não só asfalto, eu tomei nojo. E por um mês depois eu me converti. Que benção. Mudou e se converteu. Foi. Parou, né? Boa. Que coisa, né? Ok. Uma segunda bênção que Branco Alfter lista na página 6 aí da apostila é a filiação a Deus, né? Antes nós éramos, ou antes o incrédulo é filho do diabo, né? E agora convertido, salvo, ele é um filho de Deus. Alguns teólogos, pouquíssimos é verdade, na verdade eu não lembro de o nome de nenhum que defende isso, mas já ouvi falar que há 3 tipos de paternidade, né, ou filiação, enfim, como queiram. Há os filhos de Adão, os de Deus e os do diabo, nessa perspectiva aí, tá? Então, os de Deus são os crentes, os do diabo são aqueles promíscuos, e do Adão são aqueles que não são crentes, mas também não são promíscuos. Isso não tem sustentação bíblica não, né? De acordo com as escrituras, ou se é filho de Deus ou se é filho do diabo. Não há meio termo não, tá? Boa. Terceira bênção, ser habitação do Espírito Santo. Veja só, irmãos, a doutrina do Espírito Santo é a próxima doutrina que a gente vai estudar, se Deus permitir. E nós vamos ver mais em detalhe essa questão, tá? Mas a maior parte das citações, das referências bíblicas, dos textos bíblicos que falam sobre a habitação, o crente ser habitado pelo Espírito Santo, a maior parte dessas passagens está no plural. Então vamos entender que o Espírito Santo habita na coletividade da igreja. Mas há pelo menos 2 passagens que falam do Espírito Santo habitando individualmente no crente, tá? Vamos ver João 14, 23. A maioria dos teólogos sistemáticos falam que o Espírito Santo só habita na igreja, mas não é só isso. Habita na igreja sim, mas também habita no indivíduo. Quem pode ler? João 14, 23, por favor. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos a ele, e faremos nele morada. Nele, fala do cabra, ou da cabra. Fala do indivíduo, né? E a outra passagem que fala disso também é Romanos 5,9. Por gentileza, alguém lê aí para nós? Romanos 5,9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Acabou aí? Então, peraí. Deixa eu ver. É 8. Romanos 8. Isso mesmo. Deixa eu olhar aqui, tá? Já citei errado uma vez. É 8,9, irmãos. 8,9, tá? Desculpem. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Outra qual? João 14, 23 e Romanos 8, 9. Que representa o que? Esse da individualidade, esse que você disse. O Espírito Santo habitando no indivíduo. Então a primeira parte de Romanos 8, 9 fala em vós.
Mas depois fala nessa parte que está em parêntese, no indivíduo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Tá? É isso. A maior parte dos textos, eu não lembro de outro que fale da individualidade aí, tá? Eu não lembro. Se alguém lembrar, por favor, do Espírito Santo morando no indivíduo. Porque os outros falam do Espírito morando na igreja como um todo, tá? Isso é em todos os salvos. Seja como for, irmãos, as duas coisas é verdadeira. O Espírito habita em nós, individualmente, e também em mim e você individualmente, e também em nós, tá bom? Em todos os cristãos, em todos os salvos, na chamada igreja invisível, que é aquela que só os salvos a compõem, né? Então, há termos específicos para falar da igreja, da teologia. A igreja militante é aquela igreja que congrega, aquela igreja que tem voto, né? Nas igrejas que votam, é a igreja que a gente vê, a igreja que são os crentes que a gente vê na igreja. A igreja invisível é aquela que só os salvos formam ela, tá? É. Número 4, libertação da esfera e escravidão da carne. Lá, você tem a apostila? Quem pode ler esses textos aí? Leia Romanos 8:2, né? 8:9 já foi. Faz o seguinte, leia o 1 e o 2. Romanos 8, 1 e 2. Agora, pois, não condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então nós somos salvos dessa escravidão aí, que ele chama de lei o tempo todo, para contrastar com a lei de Moisés ao longo da carta aos Romanos, tá? Número 5, a quinta bênção, uma fé viva em Cristo. Alguém pode ler aí? 1 João. É tudo 1 João agora, tá? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Ou seja, aquele que ama a Cristo, aquele que crê em Cristo, é um filho de Deus, é um nascido de Deus. Número 6, tem vitória sobre o mundo. Nós temos essa vitória sobre o mundo. Por gentileza aí, Borges. Chamando de Barbosa de novo, ó, Borges. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória, que vence o mundo, a nossa fé. O bispo Edir Macedo prega muito sobre esse texto, tá? Não vale a pena dar uma olhada. Mas ele diz que a interpretação dele é bem esdrúxula, como nas demais interpretações que ele faz, né? Ele diz que essa fé que vence o mundo, essa fé vai vencer todo mundo. Quem vier, aí passa por cima. Não é disso que o texto está falando. Essa fé que vence o mundo, essa fé que não se conforma, não se amolda, não cede às pressões da filosofia do mundo, que é sempre contrária à palavra de Deus. Tá? É isso. A gente vai viver, mesmo se a gente for perseguido, sem querer agradar o mundo. Tá bom? Essa semana eu vi um documentário no YouTube, irmãos, sobre o pastor Richard Wurmbrand. Richard Wurmbrand foi o autor daquele livro Torturado por Amor a Cristo. É um livro fantástico, tá? Eu li na adolescência e esse livro ainda hoje impacta a minha vida. Ele foi preso na Romênia durante o comunismo na Romênia. A Romênia foi comunista durante 40 anos. Ele ficou preso um tempão lá e ele relata. Aí nesse vídeo ele fala, né, tem vídeo dele falando, ele já partiu para a glória. Tem um vídeo do filho dele falando, já era adulto já. A esposa dele falando e outros irmãos. E ele conta algumas experiências que teve na cadeia durante esse tempo. Ele disse que ele perdeu 40 quilos. 40 quilos na cadeia. Já pensou? Ele era colocado sentado numa cadeira lá, sem poder relaxar em nenhuma hipótese. Ele tem que ficar bem sentadinho,
bem ereto assim, sentadinho, tá? E não podia nem apoiar a cabeça, nem cruzar a perna, nem abrir as pernas, nem nada. 17 horas por dia. E eles botavam uma fita para tocar lá, que ficava repetindo: o comunismo é muito bom, o comunismo é muito bom. Essa era uma das torturas que ele passava lá, né? E ficou preso a maior parte do tempo numa cela individual. E o crime dele era ser cristão, né? Não era um camarada que queria subverter a ordem, nada disso, né? O crime dele era ser cristão, um pastor, né? E ele disse que preparava pregação o dia todo, passava o dia tentando preparar a pregação. Certeza que é necessário? Ele está aqui, não? Não. Não. Aqui é um fake news aqui, tá? É outra aí. Ele disse que preparava a pregação o dia todo, assim, sempre que tem condições, né? E pregava à noite, sozinho. Não sei se alguém me ouvia. Mas ele disse que teve experiências ali com Deus na cadeia durante aquele tempo que ele não teve em outro momento da sua vida. Ele disse que orava e se alegrava em Deus, às vezes até dançava ali, sozinho, na presença de Deus, tá? O irmão tem a apostila? Irmão, para você, para sua esposa, ela vem hoje. Tá? E vale muito a pena esse documentário, tá? O livro também vale muito a pena. Quando ele saiu da cadeia, ele ficou solto um tempo, depois voltou a ser preso e logo saiu da segunda vez. E aí tiraram ele do país, tá? Tiraram ele do país e foi para os Estados Unidos e depois viajou por muitos países e fundou uma missão para apoiar cristãos perseguidos, né? Chamada a Voz dos Mártires. Ele foi o principal fundador. E essa é a vitória sobre o mundo. Essa é a vitória sobre o mundo. Outras torturas que ele sofria lá era assim: ele era amarrado de cabeça para baixo e nu no inverno da Romênia, que neva, né? Um amigo meu que estudou comigo no seminário, Gabriel e Kelly não estudou comigo, né? Kelly estudou no seminário, a esposa de Gabriel, e ela também estudou com Kelly, minha esposa, na faculdade. Ela também é nutricionista. Bem, são presbiterianos e passaram alguns anos lá na Romênia, acho que 2 ou 3 anos, e muito difícil o trabalho lá, muito difícil. O comunismo acabou com aquele país e os outros 37 por onde o comunismo foi implantado no mundo, né? Uma aluna minha da Juvep esse ano esteve lá na Romênia. Ela foi com um projeto missionário da Escola de Missões da Juvep e eles foram para a Grécia, a Romênia e acho que foram na Itália também. E é impressionante, né? Impressionante porque as igrejas são pequenas, são poucas lá, e são pequenas, tá? Lá na Romênia, o Richard era amarrado, como eu estava falando, nu, de cabeça para baixo. Ele era colocado dentro de um tonel de água muito fria, água gelada, e batiam nos pés dele e batiam no rosto dele até desmaiar. Depois levantavam ele, deixavam que ele voltasse, né? E aí depois continuavam até cansar. E uma vez eles celebravam a ceia do Senhor lá na cadeia. E ele é pastor dos outros presos, né? E uma vez os guardas estavam mais endemoniados que o de costume e obrigou os irmãos a celebrarem a ceia com fezes e urina. Já pensou? E eles nunca desistiram da sua fé. Essa é a vitória que vence o mundo. Haja o que houver. Essa é a fortaleza, é a força, aliás, que a gente recebe de Deus. Durante muitos anos, irmãos, eu acompanhei de perto o trabalho das Portas Abertas. Sempre admirei, desde novo convertido, admirei. E os irmãos perseguidos. Mas eu parei de assinar a revista porque eu não aguentava mais. Hoje eu só oro por eles, tá? E, na verdade, eu nunca mais nem enviei nenhuma oferta, preciso rever isso. Mas eu não aguentava mais ler aqueles relatos, irmãos. É sofrimento demais para mim. Eu sou do tipo que eu não aguento ir visitar em hospital, sabe? Só se for alguém que está com pneu mundial, uma gripe, alguma coisa assim. Eu parei de assinar, cara, porque eu não aguentava mais ler. E eu ficava pensando, sabe? Durante muito tempo eu pensei nisso e até um dia que Deus falou comigo de maneira especial sobre isso. Se fosse eu, aí eu pensava, meu Deus, eu não aguentava não, né? Eu não
eu ia negar o Senhor, eu não aguentava passar um negócio desse não. E aí uma vez eu estava ouvindo um sermão do pastor Hernandes Dias Lopes e ele fez uma colocação muito interessante. Ele disse assim, que na verdade o salvo aguenta passar por isso, se for o caso. E não deve ficar com medo. E era o medo que eu tinha, né? Porque essa força não é desses irmãos. Essa força vem de Deus. E o Deus que fortalece aqueles crentes que estão sendo perseguidos, fortalece qualquer crente que passa por qualquer tribulação. Isso faz sentido, faz sentido. Aí eu, finalmente, né? Tirei aquele peso do coração, né? E disse, não, então, essa é a fé que vence o mundo. Essa é a fé que vence o mundo. Essa fortaleza que vem de Deus. Como diz a palavra do Senhor também, se ele só dá um jugo a quem pode suportar. Se der um jugo daqui para mim, eu também faço como Deus. Eu não sei se eu vou suportar. Ou ele daria, né, força, né, meu irmão? Eu espero que não seja necessário, né? Número 7. Cessação de pecado como prática de vida. Entenda-se isso aí à luz daquele módulo da doutrina do pecado que a gente já viu, tá? O módulo 4, tá? A ideia é que a gente não deseja mais viver assim, embora a gente peque, mas não é o que a gente gostaria de fazer, né? Como Paulo diz lá em Romanos capítulo 7, olha, eu quero fazer o bem, sempre eu quero fazer, mas nem sempre eu consigo, né? Pode ler? Quem está com esses textos abertos aí? 1 João. Daquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E o 9 diz, por aquele que é nascido de Deus, não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Ok. Vocês lembram de... Os crentes mais antigos vão lembrar, né? Valnice Milhomens. Hoje ela não faz mais tanto sucesso nas igrejas, né? Hã? Eu lembro demais. Você cortava o Eu dei cabelo? uma caravana dela uma vez. Eu lembro. Cortava o cabelo como também, Solange? Não. Você é a única, então. Porque toda crente, toda mulher na época, né? Sobretudo as missionárias, né? Não sei se vocês lembram. As missionárias gostavam de até o cabelo cortar igual dela, né? E as roupas também, sai mesmo. Né? Pronto. Valnice, pelo que eu entendi, né? Que eu me converti, ela já estava sendo já escanteada, né? Na igreja. Pelo que eu entendi, ela começou até bem, mas ela começou a praticar e ensinar os exageros. E aí ela foi para comunicar um grupo específico. E ela está com esse grupo até hoje, né? Que a elegeu como apóstola e tudo mais. Enfim. Então o Valnice uma vez esteve no Betel, no seminário Betel. E o Betel todo ano faz isso, a semana de consagração, onde chama um pastor ou mais, e aí prega durante vários dias para os alunos lá, e o pessoal jejua, ora, né? E, enfim. E um desses anos foi Valnice. E ela estava pregando lá, a dona Lídia ainda estava viva. Foi o líder que chamou ela. E ela disse assim, olha, o crente não peca mais. Olha aqui. Aí mostrou um desses textos de 1 João, que pode ser traduzido às vezes como não peca ou não vive pecando. A terminação lá, do grego, a expressão lá, pode ser traduzida de duas formas, entendeu? Aí o contexto é que vai dizer. Seja como for a tradução, a ideia é que ele não vive mais pecando. Ora, o próprio texto de 1 João diz, no capítulo 1, que se a gente disser que não tem pecado, a gente está fazendo de Deus um mentiroso. E aí ela foi dizer isso, não, a gente peca mais não, crente não peca mais. E ela disse isso, esse absurdo. Acabou, ela não pregou lá nunca mais. Dona Lídia chamou ela no gabinete, e aí você já sabe como era, né? Só faltava palmatória, meu amigo. A mulher era dura e correta, né? Hã? Ela era. Capitão Nascimento perto dela era uma moça. Tá? Já pensou? Mas graças a Deus, né? Por mulheres assim. Número 8. Nós temos o estabelecimento na justiça como prática de vida. Quem pode ver? 2:29, por favor. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Todo aquele que pratica a justiça. O que é a justiça, irmãos? É observar a vida sem parcialidade quando o erro acontece.
parcialidade. Infelizmente, sempre houve injustiça dentro da igreja também, no meio do povo de Deus como um todo, né? Não da parte de Deus, mas da nossa. Por exemplo, a carta que Tiago escreveu, né? A carta de Tiago, que está na Bíblia. O povo lá estava favorecendo os crentes ricos. E aí Tiago não alivia, né? Olha, vocês estão errados, vocês estão completamente equivocados, aí é severo na sua condenação lá. E diz que a gente não deve praticar isso, mas infelizmente isso acontece no nosso meio. E não somente em relação a quem tem dinheiro, mas às vezes quem é algum parente e tal. Uma vez eu estava conversando com uma mulher, essa sim é maluca mesmo, pode dizer, e ela é profundamente feminista, é uma pastora. Eu não tenho nada contra a pastora, nem contra o pastor, tá bom? E ela disse assim, Bruno, ela estava me contando que um pastor disciplinou a esposa na igreja. E, pelo que parece, essa mulher realmente tinha cometido alguns pecados assim, absurdos, que realmente precisavam de disciplina, né? E o pastor fez certo, agiu corretamente, né? E disciplinou a esposa, né? E ela estava me contando, dizendo assim, Bruno, sempre que um caso de uma mulher sofrendo, para ela a mulher estava sofrendo, entendeu? Eu sempre vou ficar do lado da mulher, independente da situação. Aí o problema é mesmo. Isso é injustiça. É injustiça. Tá? Fica do lado certo. Pois é. Aí, na verdade, eu conheço muito bem essa mulher. Eu posso falar que ela merece disciplina e o marido não a disciplinou. Tá? Profundamente mentirosa, enfim. A pastora ou a disciplina? Ela que me contou. Ah, tá. A pastora ela sim merece disciplina, nunca teve e é pinta e borda. Tá? Bem, isso não deve ser a nossa prática, irmãos. Nós devemos julgar com justiça. Tudo na vida, né? Tudo na vida. E, número 9, o amor cristão. 1 João 3,14, por gentileza. Pode ler. Nisso conhecemos todo o significado do amor. Por isso Deus sofreu por nós, devemos dar nossa vida a nossos irmãos. 14? É o 16, não é isso aí? É o João 14. Ah, é? Bem, acho que o 16 é bem parecido. Não, isso mesmo. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece a morte. Ok. Então, irmãos, essas são algumas das bênçãos que nós recebemos junto com a salvação. O Frank Wolf não pretende ser exaustivo. Inclusive, o nome do livro dele é Teologia Elementar, né? Inicial, né? Básica. Eu gostaria de ouvir de vocês outras bênçãos que a Bíblia fala a respeito da salvação. O que nós recebemos junto com a salvação. Diga aí, pelo menos umas 30. Vamos lá. Mostrei. Não é timidez. A essa altura do campeonato, 0,6. Não tem nenhuma bênção mais? Tem, vamos lá. Não precisa dizer a referência não, você pode dizer, a Bíblia diz isso. Não tem problema não. Se tiver na Bíblia mesmo, a gente vai saber. Todo mundo vai saber. Diga, velho. Diga, você que vive dizendo, é bom demais, Júnior. Irmãos, oração respondida. A presença de Deus. Alegria, isso a gente falou agora. O que mais? Hã? Empatia. Então, saber se colocar no lugar do outro. É empatia. Empatia. A gente pode chamar de misericórdia. Uma palavra mais teológica. As escrituras, nós chamamos das escrituras uma bênção, que é a revelação completa de Deus. Né? Só que eu vou falar, gente?
Perdão, paz. Paz com Deus e paz de Deus, né? Nós estamos, quando a gente é salva, as pazes são feitas, a gente não está mais brigado. E a gente também desfruta de paz de Deus, assim, no dia a dia, mesmo E meus paz com problemas. os homens, né? Paz com os homens também, sempre que possível, né? Nem sempre é, né? Ah, é verdade. Isso. Então são muitas bênçãos, né? Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina nome. Uma vezes de uma vez. Acho que é um da harpa cristã e um do cantor cristão, não? Do cantor não, né? Não. Antífone. Certo. Não, mas acho que é 13 notas. Então, vamos passar para outro assunto então. Diga, mano. Manda os amigos orar para cantar os hinos do cantor cristão. Ah, eu gosto. Não faltou a educação para irmão vai para trás. Não precisa não. Lá em casa do culto doméstico era culto do cristão. Era o E irmão. do Inário. E do Inário, o HCC. Nenhum não concordou. Sabe? Conhece o HCC? Do quê? O HCC, Inário para culto cristão. Não, não conheço não. Muito bom, porque que tem aquele só tem nele. Como é que é Barnabé? Barnabé, o meu da É consolação. vida natural de Chipre. Sim, é isso. Isso eu só tenho aqui, para HCC. Minha esposa é de origem assembleana, então ela conhece muito os hinos da harpa, né? Por isso quando a gente pega lá. Nós somos dois desafinados, né? Mas como diria o irmão e presidenciável, o Cabo Laciolo, é para honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Isso é definição, né? É o melhor que a gente pode dar. É o nosso melhor. A música da harpa do cantor cristão não muda. Não o quê? Não muda. Não, tem muitos que se repetem, né? Geralmente na Assembleia o tempo musical é mais lento, né? Hoje não começa a cantar de Deus daqui a pouco não canta mais. E o Inário tem as coisas misturadas. Tem outra música da harpa que está no Inário. Ok, irmãos, vamos ver um pouco agora sobre o item 6.3, que é a eleição, predestinação e livre-arbítrio, tá? Deixa eu ver quando é. Vocês estão notando um pouco mais devagar hoje. Eu estou sob efeito de drogas, sabe? Então não leva mal não, tá? Lícitas, é claro, né? Que também é chamado de antialérgico, Eu tá? também não bebi drogas. Então eu estou assim, de boa hoje. Hoje já me trancaram no trânsito, não xinguei. Vamos lá. Fique corticóide, né, filho? Não estou com sono não. Não estou com sono, não estou sem reflexo. Só estou devagar, minha irmã. Trabalhando hoje. Vamos lá. A doutrina da eleição, ou escolha divina, eleição quer dizer escolha, né? É apresentada nas escrituras de modo que é inegável, mesmo àqueles que não conseguem compreendê-la bem. Tá? A palavra eleição significa uma escolha. Sendo assim, estamos falando sobre o que Deus escolheu, como Ele escolheu e para o que Ele escolheu, ou para quê. Geralmente pensamos que essa escolha se aplica apenas à salvação humana, mas Deus escolhe pessoas e povos para a realização de seus insondáveis e inúmeros propósitos na terra. Vejamos algumas escolhas que a Bíblia revela, né? Primeiro, Deus escolheu a oferta de Abel, mas não a de Caim. Aí coloquei os textos bíblicos, tá? Por que Deus escolheu a oferta de Abel e não a de Caim? Se vocês lerem o texto, vocês vão responder. Leiam aí. Abel deu o melhor. Caim. Isso. Caim deu qualquer coisa. Qualquer coisa não serve. Aliás, qualquer coisa não serve. É o título de um livro de um autor inglês que eu gosto bastante. Não é de teologia, tá? E não é sobre teologia esse livro. É Theodore Dalrymple. Não sei se já falei dele aqui, acho que já. Vale muito a pena dar uma olhada nos livros dele, tá? Deixa eu anotar o nome do cabra aqui. Se vocês quiserem pesquisar, muito livro dele traduzido já. Theodore Dalrymple é o psiquiatra que escreve sobre cultura e sociedade.
Ele tem livros muito bons. O meu preferido é A Vida na Sarjeta, mas também tem Em Defesa do Preconceito, onde ele explica a diferença entre preconceito e discriminação, vale muito a pena. Podres de Mimados, eita, esse é pauleiro. O mais recente, tem muitos, tem mais de uma dezena. E o mais recente agora é A Faca Entrou. A Faca Entrou. Que é sobre pessoas que nunca admitem a culpa de seus erros, né? É baseado em muitas experiências que muitos relatos ele trabalhou em cadeia e trabalhou em comunidades muito perigosas, né? Acho que ele ainda trabalha assim, como psiquiatra. E aí os caras falando, por que você está aqui? Não, eu estava ali discutindo num bar, não sei o que, de repente a faca entrou. Então a faca bateu asas e voou e furou a barriga do cara, né? Não foi ele que enfiou a faca não, né? É sobre isso, tá? Bem, vamos lá. Segundo, Deus escolheu Noé e sua família para entrarem na arca. Tá? Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Ele era um homem justo e íntegro e em sua geração andava com Deus. E aí ele foi escolhido para um recomeço, né? Número 3. Deus escolheu Abraão para fazer dele um grande povo, por onde veio o Messias. Então, Abraão, a partir dele é que vem o povo hebreu. Interessante que Deus escolhe um homem velho, 75 anos de idade, quase pendurando a chuteira, se é que não havia pendurado, entenda-se, tá? E a mulher dele sendo uma mulher estéril. E ele só vai ter esse filho com 100 anos. Esse filho da promessa, né? Para que Deus fosse mais glorificado ainda, tá? Número 4. Deus escolheu a descendência de Jacó para a vinda do Messias. Então Deus escolhe Abraão, Isaac e Jacó. De Jacó tem 13 filhos, né? 12 homens e uma menina, Diná, e um deles, Judá, é o escolhido. E é quando Jacó está para morrer, ele dá bênçãos ou profetiza, né? Enfim, na vida de todos os filhos. E sobre Judá ele diz essas palavras aqui: Judá, teus irmãos te louvarão. Tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Os filhos de teu pai se prostrarão diante de ti. Judá é um leãozinho. Subiste vindo da presa, meu filho. Ele se encurva e se deita como um leão e como uma leoa. Quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de autoridade de entre seus pés, até que venha aquele a quem pertence, Jesus, né? E os povos obedecerão a ele. Tá? Então é com base nessas profecias ou nessas bênçãos, como queiram, de Jacó em Gênesis 49, que foram elaboradas os estandartes ou as bandeiras de cada uma das tribos de Israel. É por isso que Jesus é chamado de leão da tribo de Judá, porque a descendente, esses homens ficam lá no Egito, Jacó morre, depois de 430 anos é que eles saem de lá, não eles, né? Mas seus descendentes, é óbvio, que é a libertação com Moisés. Então quando eles saem, cada um tem uma bandeira, cada um tem um símbolo nessa bandeira, e o símbolo da bandeira de Judá é um leão, da tribo de Judá é um leão, por causa dessas palavras. Então a bandeira identifica o povo, por isso que Jesus é chamado de leão da tribo de Judá, porque é por causa do que tem na bandeira. Ok? Então Deus escolheu, vai ser daqui, vai vir o Messias. Número 5, Deus escolheu Moisés para libertar os hebreus. Como a história é mais conhecida, né, coloquei um versículo só. Agora, portanto, vai, eu te enviarei ao faraó para que tires do Egito o meu povo, os israelitas. É interessante como acontece, né, esse chamado de Moisés. Moisés mente, bota defeito, Moisés diz que ninguém vai ouvi-lo, que ele não tem como falar com o faraó. Que mentira! O faraó provavelmente é uma espécie de sobrinho dele. O faraó daquela época. Ele foi criado no palácio, ele era filho da filha de faraó, do faraó da sua infância, né? É uma espécie de neto do faraó, neto postiço, vamos dizer assim, neto do coração. E quando ele está com 80 anos, que Deus o chama, aquele faraó que era o avô dele já tinha morrido. Claro que já tinha morrido. O que está lá
ou é sobrinho, é uma espécie de sobrinho, de primo, é alguém mais jovem do que ele. E ele tinha livre trânsito no palácio, ele podia chegar e falar, como o próprio relato diz, aliás, não diz que ele teve qualquer tipo de dificuldade para entrar no palácio. Aí ele disse que não sabia falar, e disse que, eu vou dizer que foi quem que me enviou, não adianta não. Quando Deus manda fazer alguma coisa, a melhor coisa que a gente faz é obedecer logo. Tá? Então, Deus criou o submarino para a obra missionária, que foi para levar Jonas, né? Deus criou o portão eletrônico por meio de um anjo em Atos 12 para libertar Pedro da prisão. Jesus inventou o rodízio de pão e peixe, que o povo pôde comer até saciar. Sobraram 12 cestos cheios, e aí cada apóstolo pôde levar para casa ainda, né? Enfim, é melhor obedecer, tá? Número 6. Deus escolheu a casa de Davi para a vinda do Messias. Veja que vai havendo um afunilamento. Abraão, Isaac, Jacó, Judá, Davi. Todos da mesma descendência. Mas a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Natan relatou a Davi todas essas palavras e toda essa visão. Então eu coloquei só o finalzinho aqui desse relato de 2 Samuel 7, onde Natan chega dizendo para Davi o que é que vai acontecer com ele e com o futuro. Quando Davi escutou essas palavras, ele entrou na sua casa e começou a chorar. Lembram? Começou a chorar e agradecer a Deus e disse: quem sou eu? Eu sou o menor da minha casa. Aí começa, né? E o Senhor ainda achando pouco me colocando aqui no trono, ainda escolhesse a minha descendência, né, para ver o Salvador. Eu parafraseando, tá? Mas é isso que ele diz, né? Deus escolheu Jeremias para ser profeta. Jeremias diz isso no seu livro. A palavra do Senhor veio a mim: antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que nascesse, te consagrei e te designei como profeta das nações. E aí quando Deus chega para ele e diz isso aqui: olha, então você vai lá, você vai profetizar e vai ser assim. E ninguém vai te ouvir, tem mais essa, tá? Ou não vai gostar não. Vai preferir ouvir os profetas. Aí Jeremias fica com muita frescura, né? Não, eu sou um menino, antes de você falar. Ele não era uma criança não, tá? Ele era um jovem, aí provavelmente com mais de 20 anos. E aí fica se rebaixando, não. E aí Deus disse, mais na frente vocês encontram esse capítulo 1 ainda. Jeremias, a quem eu mandar você vai, e o que eu mandar você falar você vai dizer. Acabou. Número 8. Deus escolheu Maria para ser mãe do Salvador. O anjo veio onde ela estava e disse: alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Mas ao ouvir essas palavras, ela ficou muito perturbada e começou a pensar que saudação seria essa. Então o anjo lhe disse: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Ficarás grávida e darás à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus. Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e seu reino não terá fim. Olha, gente, Maria é um exemplo é um dos maiores exemplos de fé da Bíblia, tá? Porque ela as meninas casavam nessa época em Israel com mais ou menos 15, 16 anos. Com quantos anos você casou, Manu? 23, 22. Se ela quisesse casar com 16, você apoiaria? Não. Claro que não. Hoje são outros, né? Alguém aqui casou com 16? 17, não. Caramba. Naquela época, pouco tempo depois que as meninas podiam ser mães, né? Quando elas menstruavam, elas já se casavam. Elas já vinham sendo educadas para serem dona de casa e mãe. E era assim, o casamento era por dote. Então ela já estava ali para casar com José. E se ela acabasse aquele namoro, vamos dizer assim, era o equivalente cultural de um divórcio, tá? Então, muitas consequências. Então ela sabe que provavelmente eles nunca tinham nem se beijado, né? Porque não era assim, era assim naquela época, né? Só se conheciam, só se tocavam mesmo assim,
depois do casamento, depois da cerimônia, que durava uma semana, haja paciência. E mesmo assim ela topou, ela não fez objeção nenhuma, né? Mas cumpra-se em mim a vontade do Senhor, né? E ela, vamos dizer assim, topou ficar grávida, não fez nenhuma objeção ao anjo da mensagem divina, né? Ora, Maria não era burra, José muito menos. Sabia que só tem um jeito, naquela época só tinha um jeito, hoje ainda pode ser inseminação artificial. Naquela época era só inseminação natural, em loco, entendas, né? E ela vai chegar para José depois e vai dizer, olha, eu estou grávida. Uma história. E o pai é Deus. Imagina, gente. O detalhe é que não havia profecias claras sobre isso. Ninguém esperava que isso acontecesse. Ah não, mas Isaías 7,14. Ah, pra gente hoje não na chupeta, né? Mas eles não sabiam como seria isso. Gênesis 3,15 aponta para o nascimento original do Messias, né? Porque fala da semente da mulher, mas quem tem semente é o homem. E aí, como nunca aconteceu aquele milagre, e nunca mais vai acontecer, imagina a coragem dela. Eu estou grávida. E como o anjo apareceu para mim e tal. E José também foi um cara muito 10, né? O texto de Mateus, não o texto de Lucas, coloquei qual aqui? O texto de Mateus, se não me falar a memória, é o que diz que é o de Mateus. Diz que ele queria deixar ela secretamente. Ora, se ela está grávida, ele pensa que ela teve relação com alguém. E o crime, aliás, a pena para o adultério em Israel era a morte. Ele não queria que matasse Maria. Não queria que matasse, né? E o texto de Mateus diz que ele estava pensando em como deixá-la secretamente. Não sei o que ele ia fazer. Na verdade, eu acho que ele sabia ainda, né? E aí Deus intervém, manda um anjo e diz, olha, o que nela está foi gerado pelo Altíssimo mesmo, é verdade. E aí ele demonstra também muita paciência, né? Porque ele se casa com ela, mas a lua de mel é depois de 10 meses. 9 do parto, Jesus deve ter nascido com 9 meses, né? E mais um mês de resguardo. Até a lei, acho que prescrevia sobre isso. Escreve sobre isso. Então, esse aqui é um exemplo de muita fé, tá? Então Deus escolheu ela. Deus poderia ter escolhido outra? Poderia, né? Quantas meninas na idade dela tem em Israel que poderia ser a mãe do Salvador? Mas Deus quis que fosse Maria. Número 9. Deus escolheu incrédulos para abençoar seu povo, mas não para a salvação. Coloquei 2 exemplos, que são o exemplo de Ciro e o exemplo de Nabucodonosor. Eu vou ler alguém me ajuda aí, por favor, nessa primeira passagem de Ciro? Você pode ler. Isaías 45. Isso. Assim diz o Senhor a Ciro, seu ungido, a quem tomo pela mão direita para abater nações e desarmar reis, para abrir diante dele as portas para que não sejam trancadas. Eu iria diante de ti e deixarei planos nos lugares acidentados. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Eu tirarei o tesouro das trevas e as riquezas encobertas para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamou pelo nome, por amor do meu servo Jacó, e de Israel, meu escolhido. Eu te chamo pelo nome e te concedo o título de honra. Embora não me conheças, eu sou o Senhor, e não há outro além de mim, não há Deus. Eu te capacito para a batalha, embora não me conheças, para que saiba desde o nascente do sol até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Gente, essas palavras foram escritas aí por Isaías mais de 200 anos antes de acontecer isso aí. De Ciro realmente colaborar com o retorno do povo para a sua terra, tá? E ele não era um servo de Deus. Ele não era um servo de Deus, tá? Ele era um incrédulo.
Eu lembro de uma história que o pastor Ciro Zibordi contou. Ciro Zibordi é um escritor da Assembleia de Deus. Ele tem uns livros bem interessantes. E ele conta no blog dele, eu acho, que quando era novo convertido, novíssimo convertido, na adolescência, um amigo dele, mais ou menos da mesma idade, chegou para ele e disse assim: Ciro, quando a gente quer saber a vontade de Deus, a gente faz assim, abre a Bíblia e vê onde os olhos bater. Aí ali vai ser uma palavra de Deus para a gente. E embora a Bíblia não recomende, nem aprove esse tipo de coisa, né? Eu creio que Deus tem misericórdia muitas vezes e fala assim às vezes, sabe? Mas com ele aconteceu um negócio muito curioso. Ele abriu nesse texto e tinha o nome dele, né? Ele foi impressionado, né? Meu Deus, funciona mesmo. Depois ele descobriu que não é bem assim que a banda toca, tá? Só lembrei disso agora, tá? Outro homem que foi escolhido por Deus para abençoar o seu povo foi Nabucodonosor. Alguém pode dar essa primeira referência de Nabucodonosor? Os versículos aí. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não destes ouvidos às minhas palavras, chamarei todos os povos do norte do Senhor, como também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, sobre seus moradores e sobre todas as nações em redor. Eu os destruirei totalmente e farei que se tornem objeto de terror, de zombaria e de perpétua desolação. Ok, o outro texto que depois vocês leem, vocês podem ler, fala com mais detalhes. Deus diz: olha, quem resistir a Nabucodonosor, jogar uma pedra no irmão. Quem resistir a Nabucodonosor não vai prevalecer, vai ser despedaçado, tá? Esse Nabucodonosor é o mesmo que da história lá de Daniel, né? De Daniel, tá? Então Deus escolhe, tá? Na política internacional, pessoas para abençoar o seu povo. Irmãos, isso é muito sério, porque essas passagens servem, entre outras coisas, para que a gente tenha confiança na nossa oração pelas questões políticas do mundo todo, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do mundo, tá? Porque é Deus quem escolhe reis e quem abate reis. Ainda hoje, é Ele quem levanta pessoas para governar. E a Bíblia deixa entender, dá a entender que Deus levanta maus governantes para punir o povo quando o povo está precisando. Levantou, cara. E, meu irmão, aqui no Brasil, a história da política no Brasil, desde o começo do século passado, dos anos 1900, que é conturbado aqui, cara. No final dos anos 10, anos 20, começa o cangaço. Aí depois tem a grande fome, a fome de 30, que minha avó sempre falava, mas a gente chegou com a fome de 30. E aí teve a Primeira Guerra Mundial, né, década de 10. Depois a fome de 30, aí a Segunda Guerra Mundial, aí afeta todo mundo, né? Durante esse período aí teve a ditadura de Getúlio Vargas, 15 anos no poder sem eleição. Depois disso tem um pouco de paz, aí tem que os militares têm que tomar o governo. Bom ou mal, não vou opinar agora, tá? E aí 20 anos para 21 anos, brigas e tudo mais, assassinato, sequestro de embaixador. Aí não, vamos lá, tem as diretas já. Vamos escolher o nosso presidente, aí escolhe, aí vai Brizola, aí vai Silvio Santos, concorre ou não? Não concorre, aí escolhe Collor, aí Collor tranca as poupanças de todo mundo. Era legal, havia esse recurso, hoje não é mais permitido isso, né? Hoje não é. Hoje essa lei foi mudada. Aí tem o impeachment, tiram ele, né? E aí colocam Itamar. Mas Deus já foi com o presidente que morreu, que nasceu nessa Sarney. Sarney. Isso, isso mesmo. E aí o cara ganhou, mas não assumiu, não é isso? Morreu. E aí. Dizem até que tinham matado, dizem também que ele teria dito, nem Deus me impede, né? Não sei. E aí, Collor, aí Itamar, aí durante o governo de Itamar, esse período de 89 para 94, várias moedas no Brasil, inflação 70% ao mês, eu lembro, cruzado novo, cruzado velho, cruzado antigo, cruzado moderno,
cruzeiro tal, aí vem o IRS, Unidade real. o RV, e aí é criado o Plano Real, em 94, né? No governo, mas era o governo de Itamar ainda, ele era o ministro da Fazenda. Aí ele cria, aí a gente fica com duas moedas ao mesmo tempo, tabelinha para fazer as coisas. Para trocar. Meu Deus do céu, olha, isso é política nacional. E aí Isso está acontecendo agora na Venezuela. Tá. E aí vai vir o governo Fernando Henrique. Aí mais uma série de problemas no governo dele, ele só pensa em fazer a liberação para a reeleição. E aí tem a reeleição, ele governa até 2002, né? Não, 94, 98, 2002, e aí vem Lula. Acabou. Acabou o país. Começou agora. Acabou o país. Aí Lula ganha. Pera aí, gente, só estou falando, só tô analisando a história. Aí Lula ganha 4 eleições, não coloca um substituto, porque é típico dele, ele ganha a dele, ganha de novo a dele, ganha para Dilma e para mostrar que ele é pau mesmo, ele ganha a 4ª eleição. E aí ninguém aguenta mais. 13 milhões de desempregados, tem que ter essa mulher nas pressas. Tira ela nas pressas. Vem um camarada, tem o menor índice de popularidade de todos os tempos no Brasil. Essa é a situação política dos últimos 100, 110 anos no Brasil. Me diga se Deus não está punindo essa nação. Escolher mal e pedir mal. Se o meu povo, e se chama pelo meu nome, os crentes é o povo de Deus que tem que orar. A gente não tem que esperar que os incrédulos orem, não. É o povo dele. É isso que está faltando para a gente. Se é unir para orar pela nação. É orar todo culto pela nação. Então, apesar disso tudo, o Brasil é praticamente a única nação da América Latina das que são relevantes, em termos de tamanho, né? O comunismo nunca vingou. Mas está bem perto de vingar. Tava, né? Se não tira a mulher, acabou. Na última semana do impeachment, quando ela foi saindo, em um processo legal, que ela podia ter decretado não sei o que lá, e ela tomava conta de tudo e acabou. Disse, faz isso não, disseram para ela, não faz isso não. Graças a Deus, não deu certo. Ela não fez. Dependendo de quem ganhar essa. É verdade. Dependendo de quem ganhar essa, Brasil é do mundo. E a gente precisa orar pela nossa nação. Precisa orar pela nossa nação. Como Deus interviu levantando Ciro e Nabucodonosor, sobretudo Nabucodonosor, que era um cabo de pé, né? Ciro nem tanto, tá? Ciro até era um cabo gentil. Esse Ciro da Bíblia, né? Esse da Bíblia, diga-se de passagem, né? Não é aquele que dá tapa no repórter, não. Depois disse que não deu, né? É aquele que disse que vai receber juiz moro na bala, depois disse que não disse, né? Que a pior covardia do homem é negar. Que for de São Paulo e disse que nunca foi lá, tudo ele nunca fez. A pior coisa para o homem é negar os seus erros, né? O homem tem que assumir seus erros. Em relação a essa questão do Deus, da nação, que eu creio demais nisso aí, agora eu acho que isso aí também é um pouco da omissão das igrejas em relação à educação política do seu povo. Sem dúvida. Demonstrando ainda mais ao povo que a primeira coisa que interessa é a palavra do Senhor. É o que a Bíblia defende, é a questão de Cristo na nossa vida. Porque você vê muito hoje uma defesa de benefícios financeiros acima de Deus. Sim. Não interessa se que aquele lado político ataca diretamente a igreja, princípios cristãos, nada disso. Isso. O povo cristão não está olhando para isso mais não. Só que é o dinheiro. Tá nem aí? Vem cá, eu vou ficar bem financeiramente com isso daqui? Então eu quero aquele ali. Mas peraí, aquele ali defende princípios cristãos ou ele está atacando diretamente o cristianismo? O povo de Deus deve orar politicamente primeiro o candidato da seguinte forma. Não é ser um cristão e um exemplo de Cristo na vida. Não, mas vem cá, os projetos dele defendem primeiramente princípios cristãos, família, ou que ele defende é tudo contrário ao cristianismo. Esse é o primeiro princípio que um cristão deve olhar em relação à política, e não qualquer benefício financeiro que ele tem. Porque se ele se olha com benefício financeiro, ele está amando primeiramente dinheiro acima de Deus.
E o princípio da corrupção é essa aí. O problema do Brasil é o brasileiro. Quase todos os brasileiros são corruptos. Não são os políticos. Não são só os políticos. É só escolha. Furando fila dupla, para em fila dupla, Colando na escola. cola na prova até na escola dominical, se for o caso. Se tivesse, né? Hã? Se tivesse prova. Se tivesse, tem igreja que tem. É. Cola também, tá? Sonega até o dízimo. Então é um problema generalizado. Não, os políticos são muito ruins, não. É a nação. O problema do Brasil E a culpa do trabalho, a culpa pessoal. o problema do Brasil é o brasileiro. E muita coisa. E irmãos, eu estou falando dos crentes também. Eu sou professor de teologia, pela graça de Deus, há 10 anos. Então, o que eu cansei de ouvir de proposta para aprovar o aluno, professor, não tem como dar um jeitinho, não? É, irmão. Estudar. Próximo semestre, essa matéria será oferecida novamente. Nem estudando mais, dá pra jeito, né? Não, já acabou. Já acabou. É a mesma regra para todos. As notas serão essas, as avaliações são essas. Tal. Aí a instituição diz, que aí varia da instituição, né? Mas aí o número, enfim, geralmente é 25%. Faltou tantas vezes que ele está reprovado. Pô, eu só não tenho como passar um trabalho, não. Se tivesse eu ficava em casa, passava um trabalho, você pagava meu salário, eu corrigia, não vinha da aula. Não tem como. Não tem como não? Não. Mas professor, eu estou fazendo esse curso, eu penso, não é comigo, irmão. E Tá a vendo? não acredita que reclama por falta, né? Tem um que não faz chamada, não fundou o jeitinho. Mas ele é pastor, tem que aprovar ele lá, senão vai dar errado. Escolheu o professor errado. Não entregou as notas, ou não entregou os salários, ou entregou e está errado, pode ser o Papa. Não estou nem aí. Não estou nem aí mesmo. Pode demitir, eu não estou nem aí. Como já aconteceu. Reprovei um pastor. O cara era co-pastor e o curso era na igreja dele. É reprovado. Eu não vendo diploma. Não vendo diploma. Vai demitir? Não tem problema. Não falta igreja para trabalhar. Eu estou aqui hoje, graças a Deus. Não vendo diploma. Fui chamado no gabinete pelo pastor, que é irmão do pastor, do qual pastor que foi reprovado. Reprovasse meu irmão, reprovei. Por quê? Não entregou os trabalhos. Não tem como ele entregar, não. Acabou o prazo. Não fui eu não, mas foi sempre. Por que tem que ter um prazo especial para ele? Porque ele é pastor? Entrou na sala, ele é aluno como qualquer outro. Se não entregar, acabou. Irmãos, é porque pessoas me chamam de ignorante por essa atitude, me chamam de ignorante por outras coisas, não por essa. É por pessoas que me chamam de ignorante, de chato, por essas atitudes que o Brasil não vai para frente. E outra coisa, a nossa cultura é firmada na inveja. Quando você começa a ganhar algum dinheiro, a primeira insinuação que ele faz é que você está roubando. Tá bem, hein? Tripudio. Quando alguém vem com esse tipo de insinuação para cima de mim, eu tripudio. Eu não deixo o cara ficar por cima de mim. Não deixo. Estou ótimo, você nem sabe o resto. Eu lembro quando eu troquei de carro, você sabe que eu tenho um carro, né? E, pelo amor de Deus, né? Tem um Pacific, 2015. Pela graça de Deus. Eu tinha um Ford Ka verde, 2 portas, direção mecânica, sem ar-condicionado. Quando eu ia manobrar, eu bati o cotovelo na porta assim, eu dava o cotovelo de novo, de óleo que eu tinha, tão duro que era. E aí, já foi um milagre ter esse carro. Aí, a gente conseguiu trocar de carro. Quando eu cheguei no seminário com o Pacific, fazia pouco tempo que eu tinha lançado um livro, acho que o 3º, 4º, sei lá. E aí, assim que eu estacionei, que eu saí do carro, tem um grupo assim, alguns falaram comigo assim, ele está vendendo muito livro antes que eu estou escrevendo mais, para vocês comprarem mais e ano que vem eu trocar de carro de novo. Acabou. Porque aí ensinou assim, não, mas meu irmão, você é muito grosso. Não, ele está ensinando que eu estou roubando. É isso, ou não é? Está vendendo muito livro, hein? Ou então, a parte que ele não fala. Não, eu não admito não. O cara ensinou que eu esteja roubando, não. Eu não admito. Tá? Então, o problema do Brasil
somos nós. Esse é o nosso problema. O Brasil que eu quero para o futuro, que a Globo fez. Todos falam do político. Todos. O Brasil que eu quero é que as autoridades... E você, cara pálida? Todos falam dos políticos. Porque a gente estava comentando hoje, até com o vereador, né, que estava sentado na lanchonete, estava comentando. Todo mundo fala isso. O Brasil que eu quero é um Brasil sem corrupção, não sei o quê. Mas é o que está falando ali que não quer corrupção, é o que vem do voto na hora. Velho, fala em fila dupla, atrapalhando o trânsito. Cara, não para em fila dupla não, eu tenho ódio de quem para em fila dupla. Eu passo por aquela buzinada. Só ele que teve aquela ideia. Hã? O cara que vai pelo acostamento. Não, É só ele que ele é mais importante do que todo mundo. Capacete no braço. Pois é, para não doer o cotovelo. Eu não trabalho no trânsito já, porque eu Mas não pode dirigir, né? não suporto trabalhar no trânsito. Mas, eu vou dizer, se eu pegar, meu amigo, se eu estiver no trânsito, peguei com o capacete no braço, eu também saber. É mais fácil eu liberar ele por ele estar sem capacete. Sim. Tá esquecendo, mas se eu pegar o capacete no braço, eu Irmãos, vamos voltar para o nosso tema. Vamos orar pela nossa nação, irmãos. Pelo amor de Deus. Mesmo que seja um cabra de peia, Deus pode abençoar. Olha aqui na boca do Nabucodonosor. Olha aqui Ciro. Ciro nem era cabra de peia, né? Ele era um... Como ele está preso, filho? Pelo amor de Deus, falando de injustiça, fala em Lula. Essa poltrona vou botar ejetável aí. Você viu o Ibope, não viu? Sim. É o que eu estou dizendo. A culpa, o problema do Brasil é o brasileiro. Milhões querendo que ele saia. Para roubar de novo. Quando botaram o Ibope sem Lula, 29% ninguém vota. Pois é. É comprovando o que eu estou dizendo. Que a culpa do nosso país é o nosso povo. É o ladrão que não quer voto. Entendeu? É mulher de malandro. Não, eu gosto, lembram? Eu gosto, lembram? Falei pro professor Raimundo. Valadão era o nome do marido dela, né? Valadão. Número 10. Hã? Tem um texto de Jeremias para ler. Hã? Tem um texto de Jeremias para ler. Não, se vocês lerem. O número 10. Deus escolheu Paulo para ser apóstolo. Eu vou ler um para vocês lerem os outros, tá? Pode ser? Sem mais adiante. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis e israelitas, pois eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário sofrer pelo meu nome. E o bichinho sofreu, né? Deus outros, por favor. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. O texto de Gálatas, por favor. Paulo apóstolo não da parte dos homens, nem por meio de homens algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Portanto, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Deixa eu mencionei na aula passada aqui. Tá? Por último, nessa questão, senão a gente vai passar a matéria toda falando disso, Jesus escolheu os 12 apóstolos, chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar os espíritos impuros e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. E aí, no outro evangelho, ele diz: não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, vos escolhi e vos designei para ir dar fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedirdes em meu nome. Tá? Entre esses 12, tem um cabra de peia, chamado Judas, que muitas vezes eu pensei que era escrito a carta de Judas. Quem nunca pensou isso, aqui é a primeira Bíblia, em mim. Então eu coloquei aqui 11 exemplos de Deus chamando uma pessoa, um grupo para uma questão específica, tá? E vamos continuar vendo sobre essa questão da escolha divina. De modo geral, Deus controla todas as coisas e faz com que tudo convirja para a bênção daqueles que o temem, para que sejam completamente realizados em Deus e mais parecidos com Jesus Cristo. E a Bíblia também diz que Deus escolheu pessoas para a salvação. Porém, o debate reside no entendimento acerca do modo pelo qual Deus escolhe essas pessoas. Então, além de tudo isso, a Bíblia diz que Deus escolheu pessoas para a salvação, tá? Só que o X da questão está: como é essa escolha? É uma escolha condicionada
alguma outra questão, por alguma questão, ou é uma escolha incondicional, tal como foram essas 11 aqui? Deus chamou e acabou. No calvinismo, acredita-se que Deus escolheu incondicionalmente, isto é, Deus escolheu quem iria crer em Cristo e, consequentemente, ser salvo. No arminianismo, acredita-se que Deus escolheu condicionalmente, isto é, Deus escolheu aqueles que, por sua onisciência, ele já saberia, ou já sabia, né, que creriam em Cristo. De modo que no calvinismo, Deus regenera o indivíduo e somente depois ele pode crer para ser salvo. Tá? No calvinismo é assim. Lembram da ordem da salvação? Regeneração, fé. Já no arminianismo, o indivíduo crê em Cristo e desse modo é salvo, conforme explicamos na tabela 1 dessa apostila. Tá? Bem, então vamos ver um pouco sobre o que significa a palavra predestinação, predestinou, predestinado, escolha. Eu fiz aqui algumas pesquisas pelo Logos e depois que eu vou ler aqui mais esse parágrafo e vou abrir para a gente conversar um pouco sobre isso, tá? A palavra predestinou aparece apenas 3 vezes na Bíblia. E predestinar aparece apenas uma, né? Em Efésios 1:11. Predestinar significa escolher de antemão, escolher previamente. Depois a gente volta aqui. Já em relação à escolha divina, a palavra escolha propriamente dita aparece 5 vezes na Bíblia e sempre se refere a escolhas realizadas por homens. Aí tem as referências que vocês podem conferir em casa, se é que já não conferiram. A palavra escolhi é vista na Bíblia por 32 vezes em 29 versículos. Se repetem algumas vezes aí, né? Em todos eles é Deus quem está falando. Eu escolhi, eu escolhi, eu escolhi. Com exceção do Evangelho de João, onde é Jesus quem está falando. Tá? E da única referência no livro dos Salmos, que é o salmista quem está afirmando que escolheu os preceitos divinos. Que essa referência para o que, meu Deus? É o Salmo 119, 173. Tá? Essa é a referência do Salmo, tá aí. É porque eu coloco sempre as citações em ordem canônica, tá? Gênesis, 1 Samuel, Reis, 2 Reis, Crônicas, Salmos, tá? Para facilitar. Além disso, a palavra escolheu, escolha, escolhi, escolheu, é usada por 45 vezes na Bíblia, onde é uma variação entre Deus e o homem escolhendo. Aí eu não quis colocar também para não ser tão chato, ter que contar tudo para ver quantas vezes é Deus que está dizendo que ele escolheu, quantas vezes é o homem, tá bom? Precisamos entender o contexto bíblico geral, quando a palavra de Deus diz que ele escolheu algo ou alguém para não cairmos em interpretações que não condizem com a revelação e o caráter de Deus, que é santo, justo, puro, fiel, etc. Vamos ver um texto bíblico e a gente encerra com esse texto hoje, tá? Romanos, capítulo 8. Romanos 8. a 30. Irmãos, no capítulo 8 de Romanos, Paulo trata basicamente sobre a nova vida em Cristo, tá? Ele começa dizendo que não há nenhuma condenação para quem está em Cristo. Essa pessoa tem o Espírito Santo, essa pessoa foi adotada por Deus, é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, aguarda a redenção, a criação também aguarda a redenção. Nesse capítulo também ele fala sobre a Trindade, embora a palavra Trindade, vocês sabem, já sabem, né, que não tem na Escritura, mas por exemplo, no verso 26, vou anotar aqui. Espera aí que a gente vê os versículos. Verso 26, ele faz uma referência ao Espírito, ao Espírito Santo. Do mesmo modo, o Espírito nos socorre na nossa fraqueza, pois não sabemos orar, não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam em palavras.
duas vezes aqui, né? O Espírito. No verso 27 ele também fala do Espírito, né? No verso 34, 26 e 27, tá? Ele fala sobre Jesus. Está terminando o assunto, né? É Deus que nos justifica, quem nos condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então Jesus é mencionado aqui, também Deus, né? Mas a oração principal, vamos dizer assim, é sobre Jesus, o assunto principal. E no verso 37 ele fala sobre Deus, embora o nome Deus não apareça aí. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem foi que nos amou? Tá? Então é um capítulo também trinitário, enfim. As três pessoas da Trindade estão envolvidas no processo de salvação. Então, no verso 28 a 30, Paulo vai falar um pouco sobre a confiança que a gente pode ter, a segurança que a gente tem em Cristo. Veja só, verso 28 ele diz: sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram, ou cooperem, né, para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, não fique preocupado com nada, não tenha medo, Deus está guiando a nossa vida, tá, de maneira bem rasa, é isso que Paulo está falando. Eu estou explicando de maneira bem rasa, né? Aí ele diz como é que isso acontece, nos versículos 29 e 30. Pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a eles também chamou. E os que chamou, a eles também justificou. E os que justificou, a eles também glorificou. Ele já fala da glorificação como se tivesse acontecido, tá? Então, nessa passagem aqui que calvinistas e arminianos divergem severamente. Ora, os calvinistas vão dizer, tá vendo? Deus predestinou e o Deus que determina o fim também determina os meios. Deus predestinou e vai fazer com que a pessoa ouça o Evangelho, creia e seja salvo, mantida em salvação, guardada, né? Até o fim. Só que os arminianos alertam a primeira frase do verso 29. Pois os que conheceu por antecipação, ou como deve dizer na sua versão, os que de antemão conheceu, também os predestinou. Então os arminianos vão dizer o seguinte: olha, Deus predestinou, mas predestinou aqueles que ele conheceu. Ora, mas Deus não conhece todo mundo? Não é isso? Não é desse conhecimento que Paulo está falando aqui. Ele está falando conhecimento no sentido salvífico. E uma passagem paralela a essa, que eu quero que vocês abram por gentileza, é 1 Pedro 1:2. 1 Pedro 1:2. Quem pode ler, por favor? Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz ao Senhor. Eleito segundo a presciência de Deus Pai. A ideia é a seguinte, irmãos. Deus viu quem creria e esses são os eleitos. Aqueles que creem. Eles são eleitos condicionalmente. E a condição é a fé. Esses que Deus conheceu, por sua presciência, como Pedro diz aí com clareza, é esse mesmo grupo que Paulo diz, os que conheceu de antemão, ou por antecipação. Então essas pessoas foram predestinadas com base não no decreto divino. Deus escolheu, vai ser tu e acabou. Não, mas é aqueles que ele conheceu, aqueles que ele sabia que creriam. É uma eleição sim, uma escolha sim, mas é uma escolha condicionada pela fé. Predestinação e escolha, eu não creio na predestinação, porque eles falam a respeito de quê?
Diz aqui, João, não foste vós que me escolheram, estão usando muito esse termo aqui, esse versículo aqui, até os próprios irmãos, olha, não foi nós que escolhemos Deus, mas Ele nos escolheu, está escrito aqui. Não é dessa maneira, eu penso que não é dessa maneira, porque ele está falando que foi apóstolo. Escolheu para ser apóstolo. Isso. E lá Tomé, ele já mantém uma regra. Quando ele diz para Tomé assim, porque tu me viste e creste, bem-aventurados, aqueles é regra. Bem-aventurados aqueles que não me viram e creram em mim. Então não existe predestinação. Então, a predestinação existe. Você está dizendo que não existe predestinação por decreto, né? Isso. Tá. Porque está na Bíblia, né? 3 vezes a ideia. 2 vezes aqui. Enfim, tá aí. Eu coloquei na referência aí. Então essa é a ideia, irmãos. De maneira geral, os irmãos calvinistas pensam assim, né? Que essa predestinação aconteceu pelo decreto divino. Mas não é isso que o texto está dizendo, tá? Deus predestinou os que Ele conheceu. A ideia é dizer que as pessoas são predestinadas porque são salvas. E não são salvas porque foram predestinadas. É isso mesmo. É isso mesmo. Armínio fazia... Predestinadas a tudo que ele vai dizer depois. É a tudo isso. Porque são salvos. Isso é consequência para os salvos. Ao contrário, né, para os calvinistas. No caso, eles são salvos porque são predestinados. Isso. Isso. Então todos os salvos estão predestinados a todo o restante do texto, né? Então, estão. Mas ainda tem se aqueles que perseverarem até o fim, Isso. aí é o que está achado. Isso. Será salvo. Se deixou de perseverar, acabou. A gente, Então a predestinação não existe. eu vou usar um vocabulário bem bíblico agora. Sobre isso veremos depois. Irmãos, só um minuto, viu, Neto? Armínio diz o seguinte, irmãos. Ele, a termos didáticos, ele usava duas expressões. Os crentes e os eleitos. Para Armínio, os crentes era qualquer pessoa que estava na igreja. Mas os eleitos são aqueles que Deus sabe que serão salvos. É os que serão salvos. Você não fez a tese até o fim. Está decorou na vida. Diga, Neto. Professor, de onde inicia a fé? Do coração do homem do nada ou vem de Deus? Fé salvífica não vem de Deus, né? Não vem de Deus. Fé salvífica é a única parte que o homem... na salvação do homem. Ele só crê. Deus fez todas as outras coisas. Deus espera que haja fé. Por isso que a pregação bíblica sempre é creia, creia, creia. Alguém mais? Vai ser o Espírito Santo que convence o homem. Então, O Espírito Santo não é Deus, então ele agiu primeiro antes. claro, Ele claro, convenceu. claro que agiu. Mas o Espírito Santo age na vida de quem? Só de um grupo escolhido ou de todos os homens? Aí eu vou perguntar, Deus, quando chegar lá. De todos os homens. Ele convencerá o mundo da justiça, do pecado e do juízo. E alguns rejeitam essa... Eu falei sobre isso na aula passada. Não sabe disso não. Essa graça preveniente. Isso aqui na teologia arminiana é chamado de graça preveniente, esse agir do Espírito. Nunca é o homem que sai em busca de Deus. Nunca é. Nunca é. É Deus quem sai em busca do homem. O homem no máximo diz, eu quero ou não quero. No máximo. Tá bom? Então o homem é que se converte, não é o Espírito Santo que converte o homem. Não, o homem é do coração. O homem é do coração. O homem diz que quer. Vamos escolher. O homem escolhe. O homem escolhe. Mas Se o homem... Deus também não deixa o coração do homem pedra? Também. Curar sua fé? Também, aqueles que rejeitaram deliberadamente a verdade. Paulo explica isso na segunda carta aos Tessalonicenses. Aqueles que rejeitaram a verdade, Deus enviou, segundo aos Tessalonicenses 2, 9, 10 e 11. Deus enviou a operação do erro para que não creiam na verdade. Mas não é Deus que começa com esse processo. Deus quer que os homens sejam salvos e não que eles vão para o inferno. Tá? Gente, por hoje é só. Já são 9 horas. Estou à disposição. Próximas aulas. Um abraço.